Pense em carnaval. O que vem à mente? Samba, plumas, festas que duram a noite toda, certo? Pois é, mas isso é só pontinha do iceberg. Por baixo de tudo isso, existe uma história incrível de rebelião, de religião e de transformação que começou, olha, há milhares de anos, muito antes de o Brasil sequer sonhar em existir. A pergunta que guia nossa conversa é justamente essa. Como é que pode rituais tão antigos que celebravam a colheita, a fertilidade, terem se transformado na maior festa popular do planeta? Para a gente entender isso, a nossa jornada precisa começar muito, mas muito tempo atrás. Então, nossa primeira parada é lá no mundo antigo, em festas que ainda nem tinham o nome de carnaval, mas que já carregavam a sua essência, sabe? Vamos descobrir juntos as raízes pagãs que deram origem a tudo isso. O ponto em comum entre essas festas antigas era uma ideia muito poderosa: a inversão da ordem social. Pensa só, por alguns dias, as regras simplesmente não valiam. Em Roma, durante as Saturnais, os senhores serviam seus escravos. Em outras festas, como as Saceias, lá na Babilônia, um prisioneiro podia virar rei por um dia. Essa ideia de subverter a hierarquia, de virar o mundo de cabeça para baixo, essa é a sementinha de tudo que o carnaval viria a ser. Ok, mas como essa tradição do mundo de cabeça para baixo sobreviveu? A Igreja Católica, muito esperta, em vez de proibir, meio que absorveu essas festas pagãs. O nome carnaval vem daí, do latim carnes levare, que significa retirar a carne. A festa virou a última chance para todos os excessos antes da quaresma, aquele período de 40 dias de jejum. Era basicamente o adeus oficial à carne. Com seu lugarzinho garantido no calendário cristão, o carnaval começou a viajar pela Europa. Ele ganhou máscaras sofisticadas em Veneza, um tom bem mais caótico em Portugal, até que finalmente embarcou nos navios que cruzaram o Atlântico em direção ao Brasil. E essa evolução não parou, claro. Lá em Veneza, as máscaras permitiam que nobres e plebeus se misturassem sem serem reconhecidos. Uma versão chique daquela inversão de papéis. Quando os portugueses trouxeram a festa para o Brasil, no século XVII, ela veio na forma do entrudo, uma celebração de rua bem mais bagunçada. Com o tempo, a elite brasileira começou a achar a festa muito violenta, muito bruta, e conseguiu que ela fosse proibida em 1853. O intrudo era, na essência, uma grande guerra de brincadeiras. As ruas ficavam lotadas de gente jogando água, farinha, até ovos uns nos outros. Era uma festa do povo, sem regra nenhuma e, para a elite da época, bastante primitiva. Mas olha, foi a primeira semente do carnaval em solo brasileiro, e a proibição dela abriu espaço para algo totalmente novo. É justamente nesse vácuo, deixado pela proibição do intrudo, que o carnaval começa a ganhar uma cara genuinamente brasileira. A festa se torna um campo de disputa, sabe? E também de muita criação entre a elite e o povo. A dinâmica foi mais ou menos assim. De um lado, a elite tentando civilizar a festa, trazendo bailes de máscaras em salões chiques e desfiles de carros inspirados na Europa. Do outro, o povo, na rua, criando sua própria música, as famosas marchinhas. E a síntese perfeita disso tudo: as escolas de samba, que juntaram a organização do desfile da elite com a energia musical e a alma do povo da rua. E é impossível falar dessa trilha sonora sem falar de Chiquinha Gonzaga. Em 1899, ela compôs Ó Abre Alas. E isso foi um verdadeiro marco. Foi a primeira canção feita sob medida para a folia de rua, inaugurando o gênero das marchinhas e dando ao carnaval brasileiro uma identidade musical própria, que a gente ouve até hoje. Essa fusão toda se consolidou de vez em 1928, lá no Rio de Janeiro, com a fundação da Deixa Falar. Ela é considerada a primeira escola de samba, e foi ela que criou o modelo que a gente conhece hoje, um grupo organizado que desfila contando uma história e com o samba como trilha sonora oficial. Ali, o carnaval brasileiro moderno tinha acabado de nascer. E embora o modelo das escolas de samba do Rio tenha ficado famoso no mundo inteiro, ele está longe de ser o único. O Brasil é um país continental, e aquela sementinha do carnaval floresceu de maneiras completamente diferentes em cada região. Essa diversidade é simplesmente incrível. Enquanto o Rio tem seus desfiles super técnicos na Sapucaí, a festa de Salvador é totalmente democrática. Acontece na rua, com todo mundo seguindo os trios elétricos ao som do axé. Em Pernambuco, é o ritmo acelerado do frevo e a batida forte do maracatu que tomam conta das ladeiras de Olinda.
cada canto do país reinventou a festa à sua maneira. Para fechar o nosso percurso, vamos conhecer alguns dos ícones que se tornaram símbolos da festa, figuras que conectam o presente do carnaval diretamente com aquele passado tão distante. Em 1848, a ideia do bloco de rua nasceu de um jeito muito simples. Um sapateiro português, o Zé Pereira, saiu pelas ruas do Rio tocando um bumbo, só para animar os foliões. Essa imagem de um grupo de pessoas seguindo um som é a essência do bloco de rua. Uma tradição que começou com um único homem e o seu tambor. E as fantasias clássicas? Figuras como o Pierrot, a Colombina e o Arlequim parecem totalmente brasileiras, né? Mas a origem delas vem lá da Itália. São personagens da commedia dell'arte, um tipo de teatro popular que viajava pela Europa. Seus dramas e romances foram adotados pelo carnaval dos salões aqui no Brasil e acabaram virando símbolos eternos da festa. E, finalmente, o Rei Momo. Ele é a figura máxima da festa. Baseado no deus grego da zombaria e do sarcasmo, ele recebe as chaves da cidade no início do carnaval, e isso simboliza que, durante aqueles dias, a ordem oficial está suspensa e é ele quem governa. Lembra daquele prisioneiro que virava rei lá na Babilônia? A ideia, no fundo, continua a mesma. E tudo isso nos leva à pergunta final. Essa festa, que nasceu da necessidade de inverter a ordem, de escapar das regras, hoje é uma das maiores afirmações da cultura brasileira para o mundo. Então, o que ele é, afinal? Uma fuga temporária da realidade ou a expressão mais autêntica de uma identidade? Talvez seja exatamente essa mistura que o torna tão poderoso.